A função do dízimo é uma proteger. situação meio complicada sobre essa questão de dízimo. Sei. Eu conheci uma pessoa com a vida arrebentada mesmo. Não conseguia emprego, problema de saúde, problemas sérios de saúde mental. Assim, a ponto de tomar muitos remédios. E a pessoa é fiel no dízimo. E essa pessoa dava o dízimo, não conseguia emprego, mas tudo que vinha ali, ela Ela é era dizimista. fiel. Só que passa anos e anos e parece que aquela pessoa ela não consegue arrumar um emprego. Não consegue. Ela tinha um problema de saúde, precisava receber o benefício do INSS. Não Nada se abria. conseguia. Tudo travado, não consegue casar, não consegue namorar, já tá com a idade já chegando. E você olha pra pessoa assim, você olha assim, você vê até com a cara assim, meio, sabe assim, ó. Você vê que a pessoa não tá normal. Sim. Mas ela tá dando dízimo. Né? Então o dízimo não é o suficiente. É parte. Mas não adianta você ficar só nisso aí. E quando você trabalha com libertação, você começa a ouvir a história de uma pessoa, você já começa a olhar os sintomas, né? Você já começa a olhar o fruto. Isso é meio que tá no automático. Só você falar da pessoa, eu consigo olhar várias e várias situações que até chegar o dízimo já passou, os demônios já roubaram ela, nem chegou. Entende? Problema mental, os ataques emocionais, o ataque tirando a parte da vida dessa pessoa no que se trata da inteligência, da sabedoria e tudo mais, entende? Aí as pessoas perguntam assim, mas você fez o quê? Essa pessoa não quer. Ela acha que ela mesmo diz que não tem problema, não, que Deus... E agora eu vou falar uma coisa. Não é sobre o que nós estamos falando? Sobre uma cegueira. A cegueira? É uma cegueira. Isso. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos homens. Cegou. A pessoa, ela está ali mergulhada no problema, mas muitas vezes ela não consegue enxergar. E isso é real. Isso é real no dia a dia das pessoas. Então, o dízimo é importante, faz parte, mas se uma pessoa ainda tem aliança com os demônios que trabalham na miséria, ela ainda será roubada, mesmo dizimista. Vou dar um exemplo, porque eu acho que esse é o meu papel aqui. Meu papel aqui é fazer a pessoa que está lá na casa olhar e falar, poxa, isso aqui é o que eu tenho que fazer. Esse, pelo menos, é o meu desejo. A pessoa foi lá e ela pagou um trabalho, um despacho, lá quando ela não era crente. Para o Zé Pelintra, sei lá, para o Tranca-Rua, seja quem for. Ela foi lá e pagou. Ela tirou do suor do rosto dela, ela tirou da parte financeira e ela entregou diante de um espírito imundo. Ela fez uma aliança. E quando ela faz essa aliança, ela está autorizando esse espírito imundo a cuidar da vida dela. Ficar ali e agir. Mas ela aceitou Jesus. E agora, ela aceitou Jesus, ela quer o Senhor Jesus e ela começou a dizimar. Mas ela não prospera. O que está faltando? Ela está dizimando, mas o que faltou? É por isso que eu estou falando, é muito simples. Pastor não fala que a libertação é simples. Essa tem que ser a mensagem. Simples para todo mundo. Porque todo mundo que Deus abençoar será um testemunho do poder de Deus na terra. O que falta é ela entender que não é Jesus que vai quebrar a legalidade que ela deu para o demônio, é ela, em nome de Jesus. Que a primeira coisa que eu estou falando porque volto a falar como pastora. A pessoa chegou, querido, você precisa começar a quebrar as alianças, as ilegalidades que você deu. Chega para o espírito imundo que você tratou, agora crente fica com medinho do demônio, mas ímpio não tinha. Agora crente tem medo, não pode falar demônio, não pode orar, mas ir na macumba podia. Não é verdade? Porque eu nunca vi tanto crente com medo de demônio. Eu e as minhas histórias, né? Uma vez cheguei na casa de uma mulher que estava morrendo, depressiva, numa cama e tudo mais, e vida financeira destruída. E eu comecei a falar, isso é um mal, isso é demônio. Ela era de uma denominação e conhecia o evangelho. Eu falei, isso é o diabo, a senhora precisa se levantar, se posicionou. Ela falou, filha, ela era mais velha. Eu falei, fala, minha querida. Ela falou, você pode fazer uma coisa? Eu falei, posso, imaginei que era orar. Ela falou, não fala diabo aqui em casa, porque atrai.
Eu falei, minha senhora, não tem como atrair, está tudo aqui dentro. Fica cantando aí. Depressiva. Na miséria, o marido não valia nada, cheio de problema. Como que vai atrair? Está tudo aqui. Oi, pastor, eu nunca vi ninguém falar de libertação assim. Simples, lá dentro da casa. Sabe o meu objetivo Deus. aqui? Pode parecer estranho. É o mesmo do meu canal ali, do meu trabalho. Eu quero falar de libertação para quem precisa da libertação. Eu não quero que seja só para... Eu quero falar para essa mãe, para essa esposa. Eu quero falar para ela assim, ó, se levanta. O que você não sabe, Deus vai ensinar. O Espírito Santo vai trabalhar, porque o que ele quer é que você se levante para ele te dar autoridade. Eu quero falar para essa pessoa que precisa. Pode ser meio fora da curva, meio na contramão, mas foi assim que eu aprendi. E foi isso que mudou a minha vida, entende? Aprender de um jeito simples, de um jeito que eu possa colocar em prática, não uma coisa que é tão grande, tão poderosa, que é só para 4 ou 5. Libertação não é para poucos, é para todos. Libertação é para aquela mãe que tem a filha endemoniada. É para aquela mãe que está com o coração que não sabe o que fazer. Exatamente como aquela mulher estrangeira que chegou para Jesus e falou, Jesus, minha filha está possessa de demônio. Não sei o que fazer. Aí Jesus fala para ela, ei, não dá para tirar o pão dos filhos para jogar para os cachorrinhos. Uhum. Olha que forte. Forte. Será que Jesus estava diminuindo ela? Ou Jesus estava falando, vem, te posiciona, mostra o que você quer de verdade. É isso que está precisando. E aí aquela mulher diz, não importa. Até as migalhas caem. Eu não estou nem aí se é pão fresco, eu só quero a cura da minha filha. E aí Jesus diz, vai, porque a tua filha já está sarada. Ô, pastora, para as mulheres que são casadas, né? Como que você acredita que há um peso desnecessário em cima das mulheres hoje? As mulheres estão carregando pesos desnecessários ou fugindo do papel dela, da função dela, na função bíblica, naquilo a qual Deus, não sei, deixou para ela. E às vezes ela saindo daquilo que é da autoridade dela, ela acaba passando por opressões, por problemas, né? Por carregar coisas demais que não é dela, né? Dentro do lar, qual que é o papel dela? Fala uma coisa. Até onde ela pode ir. Olha, e qual é o papel do marido ali? Como que esse divide assunto, ele é extremamente sensível. Por quê? Se uma mulher está carregando peso demasiado, é porque alguém não está carregando a parte dele. Ou porque ela não aprendeu como carregar. E aí a gente entra novamente no processo dos traumas, das coisas que ela não aprendeu e que foi ensinado errado. E muitas vezes, sim, mulheres tomam decisões erradas espiritualmente, porque ela não sabe direito o que fazer. Mas ela está na tentativa, muitas vezes, ali de consertar a casa, consertar a família e tudo mais. Mas aí eu acho que o maior problema ainda é a falta de direcionamento. E muitas vezes aquelas coisas do passado direcionando um casamento, direcionando uma família. Aí a gente encontra um marido que também está cheio de problema, que não é ele o problema. Eu não acho que o homem é o problema, ao contrário, eu acho que os homens são uma bênção. Mas eu acho que os homens carregam dificuldades terríveis, só que é menos falado. A gente fala muito sobre trauma, sobre problema para a mulher, mas parece que os homens ficam meio intocáveis. E não é verdade. Homens carregam também situações terríveis, as quais aprenderam e estão vivendo daquele jeito, está dando errado. Mas muitas vezes não teve alguém para chegar e falar, ó, está dando errado, vamos parar, vamos fazer diferente. Tem aquele homem que ele está fazendo o mesmo papel do pai dele, só que ele não percebeu que o pai dele teve um casamento destruído, uma família destruída, e ele mesmo sofreu, mas ele está no mesmo papel. Aí, muitas vezes, quando chega alguém e diz, para aí, ó, tá vendo? Ó, deu ruim, vamos recomeçar? Aquela pessoa, ela nunca nem percebeu. A mesma coisa é a mulher. Eu acho que hoje, graças a Deus, está muito mais tranquilo relacionado à mulher, até mesmo em relação ao machismo. Porque o machismo imperava um tempo atrás.
Até para ser uma mulher espiritual, você tinha que combater porque não podia orar, não podia pregar, não podia isso, não podia aquilo. Esses dias eu tive uma experiência assim, ó, que me tocou terrivelmente. E eu senti dor por aquela família. Eu tenho loja, e eu estava lá, nem sei o que estava fazendo na loja, mas tinha uma família comprando. E alguém me chamou, pastora. E uma menininha de uns 6 anos de idade olhou e falou assim, ó, ela falou para ela, mas eu ouvi e falou, não existe pastora. Menininha de 6 anos. Aí eu falei, ai, Deus, eu posso ir embora, porque não vai me fazer diferença, mas eu posso dar oportunidade para essa criança. Eu falei, meu amor, quem te ensinou que não existe pastora? Ela falou, foi a mamãe. E apontou para a mãe. Pensa na situação constrangedora. Aí a mãe olhou assim rapidamente e falou, foi o pastor. Meu, situação constrangedora. E o pai da menina estava ali e tinha uma outra menininha. Então a família tinha 2 meninas em casa. Aí eu falei, por que você acha que não é possível uma mulher ter um papel ministerial? E aí aquela mulher começou a defender a questão de que mulher não podia trabalhar. Não, porque a mulher ela só pode estar do lado do homem. Quem trabalha é o homem. A mulher, ela até usou esse exemplo bíblico muito mal colocado. A mulher ela tem que aprender em silêncio do lado do marido. Aí eu falei, mas daí se o marido não sabe ensinar. Aí eu falei, e se o marido for ímpio, ela faz o quê? Se perde com ele? Eu falei, você tem 2 filhas. Se tivesse um homem aqui, pelo menos, para continuar o legado, você tem 2 filhas. E se, por um acaso, vamos tirar elas, uma mulher casa com um homem ímpio, o que resta para ela? Se o marido é o tudo dela. Mas não é bíblico. A palavra deixa claro que o Senhor Deus quer usar, quer agir, quer operar na vida tanto de homens como mulheres e de todos que assim o permitam. Mas essa visão distorcida, ela rouba muito as mulheres. Porque elas fazem muito, mas acreditam pouco no que Deus tem na vida delas, muitas vezes. Em alguns lugares. Isso, hoje, graças a Deus, mudou muito. Mas as mulheres, elas faziam muito, achando que não era o papel delas. E isso é terrível. Para uma mulher, eu estou falando agora como mulher, isso é terrível. Você está ali fazendo. Eu faz quase 28 anos que sou evangélica. Eu vi muitas mulheres fazer muito, mas quem carregava tudo o que era feito era o seu marido. E isso pasmava o marido, que não precisava fazer, e destruía ela porque fazia e não tinha o porquê. Mas e quando essa situação ocorre entre casais? Você mencionou aí entre uma pessoa que é crente e outra ímpia. E quando acontece quando os 2 servem a Cristo? Porque é uma coisa que a gente tem visto muito, são casamentos de fachada. Casamentos já falidos e às vezes mantém aquela máscara, aquela aparência de que tá tudo bem, né? Ou às vezes, nossa, um dos assuntos que mais a gente recebeu aqui, que mais viralizou aqui no canal, mulheres com maridos narcisistas dentro da igreja. Aí a pergunta é, quem ensinou ele a ser narcisista? Ele já veio, caminhando. Quando ela encontrou, ele já era. E ele nem sabe que é. Esse que é o problema. Ele nem sabe que ele também está sendo roubado por ser. Porque um homem narcisista, ele também é roubado. E muito. E ele é roubado das coisas mais preciosas que geralmente ele vai perceber lá no final da vida. São os solitários. São aquelas pessoas lá no final que passaram uma vida inteira para nada. Porque as pessoas que era para amar não amaram, que era para cuidar não cuidaram, que era para ajudar não ajudaram. Tem demônios que atuam nessa área? Sempre vai ter demônios. Demônios atuam em tudo que é ruim, tudo que é treva, tudo que não é da parte de Deus, é da parte de demônio. O ser humano, ele está extremamente enganado quando ele acha que ele está no controle. O ser humano nunca esteve no controle. Nunca. A Bíblia diz que Adão e Eva estavam no controle de Deus, direcionado por Deus. Saiu do controle de Deus e foi direto para o controle do diabo. Não teve meio termo.
E hoje é a mesma coisa. Ou uma pessoa é direcionada por Deus, e a direção é para a vida, para abundância, para paz, para alegria, para crescimento, para legado, ou é uma direção para morte, destruição, para perder algo. O narcisista, ele é ele sim, tem demônios por detrás, usando ele para roubar outras pessoas, mas também ele está sendo roubado. A pastora não fala assim, porque tem que massacrar Então, nós precisamos massacrar todo tipo de pessoa perturbada. Eu não vou sair dos meus princípios. Eu conheci muitas pessoas narcisistas que foram libertas, transformadas e se tornaram pessoas maravilhosas, homens e mulheres. O que foi pregado aí pela psicologia que não tem cura, isso aí. Eu vou falar uma coisa, para a psicologia tem muita coisa que não tem cura, mas para Deus nada é impossível. Amém. É isso mesmo. Na verdade, eu conheci um homem narcisista. Não promete cura de nada, né? Não, só paracetamol, só melhorar. Isso. E aí as pessoas ficam nessa e destroem suas casas. E eu não estou falando, caminhe junto, mas não deixa a coisa... Eu conheci um homem narcisista, um dos piores que eu já conheci na minha vida. Um homem machista, narcisista, terrível. Aquela pessoa assim, ó, que chegava a ser nojenta de ficar perto. Mas a família é acostumada. De chegar ao ponto de mandar, sabe? Aquela coisa bem bruta, bem... Já um senhor, uma pessoa, não era novo, tinha uns 50 e poucos anos. Sua esposa com seus vários filhos ali, e sendo tratada como nada. Uma pessoa que, para ele fazia o que ele queria. E quando ele chegava em casa, tinha que estar tudo bonitinho. E tudo dava errado, a culpa era dela, não dele. Mas a senhora acha que vale... Até que ponto vale uma pessoa permanecer num casamento assim? Aí vai depender do que ela observa, dos sinais, do que pode realmente isso mudar ou não. Aí vai ser uma questão da pessoa. Mas, para mim, acreditar que Deus não pode operar na vida de uma pessoa assim, eu vou perder a fé em Deus operar na vida de todos. Sim. Esse homem que eu conheci foi um dos mais carrascos que eu conheci, era próximo. E foi um conflito muito grande, porque eu era um conflito para ele. Porque eu trabalhava, meu esposo me incentivava, e graças a Deus tínhamos uma comunhão, então para ele também era dramático. Até o momento que a esposa que mantinha a casa, a esposa que lutava, a esposa que era a pessoa talentosa ali, oprimida, mas talentosa, quando ela estava em depressão, morrendo, ele mandou chamar. Ele falou, ele era uma pessoa, se você orar e ela ficar boa, eu paro para te ouvir. Eu falei, essa é a hora. Oramos por tudo. Sabe aquela coisa assim, tem que ser agora, que era a família toda. E o Senhor Jesus curou. Daí ele falou, agora eu preciso ouvir. E aí foi tratado, trabalhado, foi mostrado. E esse foi um dos homens que se tornou... o narcisista, ele tem um imã, né, de pessoas com dependência emocional, né? O narcisista só existe porque tem a vítima. É. Tire a vítima e acabou o narcisista. Vou falar uma coisa para você. Ou fica mais doido que ele. Ou fica mais doido. Você fica mais doido que ele, que você não dá uma... Eu já recebi testemunho de gente aqui, de mulheres que deu uma de doido mais com ele. Ele baixou. E sabe como é que fica? Bonitinho. Uhum. Sabe qual é o problema? É o mais crente fazendo campanha para buscar a família de volta. Eu trabalho com cura e libertação há muito tempo. Eu já vi muita gente ser liberta. Muita gente. E muitas mulheres chegou e falou, basta, não te quero mais, acabou. A outro tio, irmão lá, o primeiro a chegar na igreja. É porque ele aprisiona a mente, psicologicamente da vítima, né? Da pessoa, ele aprisiona. Mas quando a pessoa liberta e dá um doido e meio... Aí acabou o senhor narcisista. Acabou ele. Vou falar uma coisa, só existe caçador se tiver presa. Tirar presa que acabou o caçador. A gente ri assim, mas é sério a coisa. É muito a pessoa triste. Fica presa naquela pessoa emocionalmente, né? O cara manipula. Aquela pessoa se sente nada, aquela mulher muitas vezes sente que se ela sair dali, ela não tem mais vida. E as pessoas falam de fora, às vezes ela nem percebe, né? Ela não consegue sair. E eu vou falar uma coisa, é um dos casos mais difíceis de trabalhar. Porque é mais difícil trabalhar com a vítima do que com o narcisista. É mais complicado você mostrar para aquela pessoa que ela pode, que ela consegue, que ela é uma bênção, que ela pode viver só, do que para o narcisista.
Porque aquela pessoa está condicionada. Então, é muito sério. Esse é um assunto muito sério, mas é um assunto inteiramente espiritual. E é batalha espiritual. São demônios, da mesma forma que a violência, a ira, da mesma forma que a prostituição, da mesma forma que o vício. Vai mudar o quê? Só Olha, muda a capa. assim, a minha humilde opinião, não sou especialista em nada. Eu acredito que as pessoas também têm que tomar um pouco de cuidado com essa questão do narcisismo, porque a psicologia, ela colocou várias classificações de narcisismo lá. Se você procurar lá, ele vai lá, tem o narcisista disso, narcisista daquilo, e vários níveis. Mas tem tanto nível, que às vezes, uma vez eu fui pesquisar para ler, eu falei, nossa, eu devo ser algum narcisista, porque Eu devo estar aqui na... tem alguma coisa, não, mas isso aqui, né? Então ele colocou tantos níveis, e tá essa moda agora, todo mundo é narcisista. Ah, porque narcisista. Ou é a vítima. Ou é a vítima. Alguma síndrome tem que ter. Isso é uma coisa muito perigosa nos nossos dias. É a aceitação de tudo isso aí. Eu não estou falando que o problema não seja real e que não tenham pessoas com essa dificuldade. Isso, tem sim. Só que você começar a colocar como todo mundo dentro desse pacote, o que vai ser do povo? Não é verdade? Daqui um pouco está todo mundo procurando para ver se tem um narcisista em casa. Aí qualquer coisa... Tipo assim, às vezes o homem falou só isso aqui, uma coisinha, uma atitude assim... Um temperamento assim já é narcisista. Eu acho que isso é muito perigoso. Cuidado, né? Mas, ao mesmo tempo, se for uma pessoa narcisista, ela tem cura. É claro que ela tem cura, espiritualmente falando. Tudo tem cura. Gostou desse corte? Quer assistir o vídeo completo? Então clique aqui no link que está aqui na descrição do vídeo e assista.